Você sabe por que o macaco prego ficou desesperado quando caiu no mar? Ele estava com medo de encontrar o tubarão martelo. Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Luciano Kenji e você está no Cinegel. Você tem claustrofobia? Você passa mal em ambientes fechados, em situações sufocantes? Eu já vou te avisar que o filme de hoje talvez não seja a sua. Agora, se você se sente vidrado, instigado nesse tipo de roteiro, prepare-se, porque nós vamos falar hoje sobre como uma caixa usada para transportar mercadorias, se transformou no grande pesadelo de uma mulher grávida em meio a alto mar. Só que óbvio que essa caixinha não é apenas um mero detalhe para cá, para o Cinegel, porque ela é fundamental para entender a dinâmica do novo mercado de comércio internacional. Quer saber mais? Então vem conferir comigo. Destinos à Deriva, Nowhere, filme espanhol de 2023, dirigido por Albert Pinto e protagonizado por Ana Castilho. Em um país fictício, em um contexto não identificado, uma grave crise financeira está colocando em risco o abastecimento de recursos e, por isso, o governo está prendendo mulheres grávidas, crianças e idosos, sem ter um destino conhecido pela população, numa política de conseguir abastecer o pouco recurso do país num contingente de pessoas que seria então bem menor. Neste momento, conhecemos então Mia e Nico, um casal que está pagando para conseguir sair do país por vias ilegais, pretendendo chegar na Irlanda num esquema de rotas alternativas ilegais, sendo transportados em contêineres disfarçados para passarem pela fiscalização do governo, chegando ao porto e conseguindo atravessar o mar rumo a um contexto novo e feliz. Um parênteses para você, sabia que aqui no canal tem um vídeo sobre essa questão do tráfico de mão de obra como nesta situação? Confere depois aqui o vídeo sobre o filme A Viagem da Esperança. Mia está grávida e uma situação do acaso acaba separando o casal. Uma confusão quando as pessoas que cobram dos imigrantes a travessia ilegal dentro do container acabou fazendo com que eles se separassem, pois a princípio o grupo tentou superlotar a grande caixa de transporte marítimo onde eles estavam, mas para evitar uma chamativa de atenção da fiscalização, os traficantes obrigam o excessivo número de pessoas a descerem rápido. E nessas, Nico acaba sendo posto no grupo que sai do container em direção a outro, sem conseguir pedir ou se justificar em favor de manter presença junto de Mia. Eles acabam seguindo viagem em contêineres separados, mas o caminhão onde Mia era transportada é parado numa fiscalização policial, que suspeita da carga, e o superior dá ordem de fuzilar as pessoas após a descoberta delas dentro da caixa. Mia se salva porque tentou e conseguiu se esconder em um caixote que estava no local mais alto dentro do container e conseguiu se camuflar em um pano dentro dele. Ela ficou imóvel e escondida, sendo a única sobrevivente, e acaba acordando após a tensa situação dentro de um navio, onde foi carregado o container. Mas uma tempestade forte acaba gerando um naufrágio e ela fica presa dentro da caixa de aço em alto mar, sem nenhuma companhia para lhe ajudar. Um personagem que pode lhe ajudar é o seu celular, com pouca bateria, limitada, com a questão de onde está Nico neste momento. E atenção, aí você vai descobrindo mais coisas, conferindo o vídeo depois. O container não é só o personagem coadjuvante deste filme, como também um objeto que revolucionou o comércio marítimo internacional, tornando-o padronizado, reduzindo gastos em pequenos detalhes do processo de deslocamento de mercadorias e dinamizando a circulação. Vamos pensar em períodos antigos, como num filme que fala de navegação bem antiga, como o Piratas do Caribe. Pense em como eram transportadas as mercadorias naquela época, dentro de sacos, barris e caixas de madeira, que por muito tempo serviram muito bem para este deslocamento.
Mas com o passar do tempo, a quantidade de cargas aumentou, assim como a distância deslocada entre os extremos da viagem, fazendo com que novas formas de armazenamento e transporte fossem pensadas. O material de madeira, com o tempo, a umidade, precisavam ser substituídos, além de ter um limite de empilhamento, já que pela resistência do material, muito peso em cima acabava quebrando as de baixo. O transporte para se carregar o navio, tirando as caixas de uma carroça ou com o passar do tempo de um trem, de um caminhão, também gerava perdas, com a queda de uma caixa ou algum acidente que gerava sua quebra. Outra questão que sempre deixou os transportadores em um dilema era a segurança, pois além da pirataria do padrão Jack Sparrow, muitas vezes a própria tripulação que trabalhava com o transporte das mercadorias acabava levando alguma coisinha por baixo dos panos, pegando uma coisinha aqui, gerando uma intriga então ao longo do trajeto de transporte. Ladrão! Com isso, a criação do container neste molde que temos, moderno, chamado container intermodal, se deu no ano de 1957 pelo empresário Malcolm McLean, que criou uma caixa de tamanho considerável para transportar mercadorias em longas distâncias, com um padrão que se chama TEU, 20 Feet Equivalent Unit, ou unidade equivalente de 20 pés, que é a medida em metros de aproximadamente 6,09 de comprimento, sendo que hoje há também as caixas, os contêineres de 40 pés, com o dobro de extensão. Parece um detalhe pequeno, mas o container revolucionou o comércio mundial de mercadorias em escala internacional. Primeiro, porque ele é feito de um material resistente, o aço, possibilitando o empilhamento de caixas num número bem maior do que o seu antecessor de madeira, que limitava a quantidade vertical de material por conta da fragilidade. Além disso, o container tem um sistema que lembra um Lego, com um encaixe que fixa embaixo com a caixa de cima, possibilitando o empilhamento como se fossem peças, não só pelo aspecto resistência, mas também aumentando pela segurança, pelo aspecto da fixação bem feita. Quem vive em cidades litorâneas, com forte atividade portuária, ou se você já reparou quando foi e passou por uma, deve já ter visto lugares onde há pilhas dessas caixas, esses containers, uma sobre a outra, estando carregados de objetos de diversos tipos, com diversas origens e diversos destinos. O container é tido como um transporte intermodal porque ele tem uma arquitetura simétrica que permite seu transporte e armazenamento não apenas nos navios, mas ajuda os guindastes que conseguem carregá-los, tirando-os de espaços onde eles conseguem ser armazenados, em uma área continental ou sob trens, para o transporte de longas distâncias dentro de um navio. Para a diversidade de produtos que são deslocados no comércio internacional, hoje há containers de diversos tipos, com refrigeração, com partes abertas para a ventilação, e acaba sendo utilizado para transporte de animais vivos, com proteção reforçada para materiais frágeis. O curioso é que o container entra num debate que extrapola a questão do transporte. Há pessoas que compram containers para construírem suas moradias de forma mais barata em relação a uma casa de materiais de construção tradicionais. Se por um lado o container é ecologicamente interessante, pois é um reaproveitamento de material, que é feito de uma matéria que é resistente, por outro lado, há a questão da falta de moradias tradicionais para a população, principalmente de menor renda, sendo o container uma alternativa que busca solucionar um problema, mas de um jeito não tradicional. Mas fato é que a arquitetura não deixou de pôr a sua criatividade para trabalhar, pois há belas, curiosas casas de containers no aspecto estético. E aí vai ainda o trabalho de tornar aquele espaço pequeno para viver em uma área que consiga dar conforto e espacialidade demandada pelas pessoas que habitarão este imóvel. E aí, você conhecia esse filme? Você sabia dessas histórias do container? Deixe seu comentário aqui embaixo, gostou do vídeo, dá um joinha, compartilha com os amigos. Já se inscreveu no canal? Bom, se está tudo feito, então eu te espero no próximo vídeo. Até mais, tchau, tchau!